Esse vídeo é destinado a maiores de 18 anos. Se você tem menos que isso, tudo bem. Talvez isso sirva de algo pra você. Acho que era algo que eu queria ter ouvido mais cedo. Sabe quando você gosta muito de uma coisa, mas sente vergonha disso? Tipo, você ama mesmo, aquilo faz parte de quem você é, mas parece que o mundo inteiro tá te olhando como se você fosse um idiota. Eu cresci com Pokémon. Me ajudou em momentos ruins, me deu amizades, hoje até trabalho com isso. Mas tem um peso aí, um incômodo, porque Pokémon é coisa de criança. E quando você vira adulto, começa a sentir uma pressão invisível para largar essas coisas. Como se manter esse pedaço de você vivo fosse um sinal de fraqueza. Então bora conversar sobre isso. Sobre como é gostar de algo infantil sendo adulto. Como isso pode bagunçar a cabeça da gente mais do que parece. E como a gente resolve isso. E aí, man, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Quando eu era adolescente, minha mãe me perguntou por que eu, com uns 14 a 16 anos, ainda gostava de Pokémon. Porque eu ainda jogava, assistia e colecionava alguns produtos. O argumento dela era que Pokémon era coisa de criança. E eu lembro de dizer a ela que Pokémon não era coisa de criança, era de pessoas que gostavam daquele conteúdo, ou alguma coisa assim. Corta pra vários anos na frente, e hoje, com quase 30, eu admito, minha mãe tava certa. Pokémon é coisa de criança. Mas, incrivelmente, eu ainda gosto. Eu ainda vibro com amigos quando há novidades, eu conheci pessoas por conta dessa franquia, eu trabalho com ela. Não de uma forma oficial, mas eu faço Fakemon pra vender, eu produzo vídeos no YouTube sobre o assunto. Mas tem uma coisa que me pega muito, e isso já vem de anos. Desde que eu era moleque, pra ser mais preciso. Mesmo adorando a franquia, eu tenho vergonha de gostar e consumir ela. E o motivo é até bem simples de falar. Pokémon é extremamente infantil. E na posição de adulto hoje, é difícil conseguir externalizar isso. Quando você é adolescente, é normal que seus gostos mudem. A gente procura seriedade nas coisas, a gente quer ser adulto, mesmo sendo criança. Eu lembro que teve uma época muito estranha, onde começaram a falar que bom mesmo era assistir séries no idioma original, que dublagem era uma merda e só crianças assistiam assim. E aí, se você assistia uma série dublada, você era alvo de chacota, a criançona, e convenhamos, dublagem é uma parada muito legal. É tão mais confortável assistir as coisas no seu próprio idioma, e mesmo assim, você era obrigado a esconder isso por conta do que os outros pensavam. E o mesmo se aplica a Pokémon. Você tá ficando velho, não faz sentido você gostar de um desenho com bichinhos fofinhos e coloridinhos. Você tem que gostar de coisa com profundidade, com violência, com sexo, coisas que adultos gostam. Você acha que alguma menina vai querer ficar com você? Você vai falar o que pra ela? De Pokémon? Ela vai te achar uma né, véi. Não que você já não seja um. E parece que quanto mais os anos passam, mais fica difícil tratar desse assunto. Você já é um adulto, a vida tá cobrando de você. Você precisa trabalhar, precisa transar, deve saber como está a taxação do dólar e decidir qual é o partido político que você vai se alinhar. Afinal, a oposição é uma bosta e vai destruir o país, então contamos com você para estar do nosso lado. E aí, Pokémon sobra. Como é que essa porcaria vai se encaixar na sua vida atual? A gente tá falando de uma franquia sem censura, que sempre joga no seguro, nunca faz nada que gere um debate, gere divergências, que possa tocar em algo sensível e principalmente, de uns tempos pra cá, virou meramente um produto. Compre os jogos, compre os cards, compre as nossas pelúcias, compre nossas roupas que te fazem parecer um cara que acha que ainda tem 5 anos. Meio que, quando eu penso em Pokémon, isso me remete à Disney ou à Pixar. Eu consigo enxergar coisas boas ali, mensagens que comunicam para trazer o melhor da pessoa para fora, independentemente de sua idade. Sempre com finais felizes porque... tá aí,
Eu não sei porquê. A vida é crua e nunca nada é perfeito ou sai da forma como a gente imagina. Mesmo que termine bem, não necessariamente é 100% feliz. Mas nessas obras, sempre tudo é feliz demais. E ainda que isso seja ótimo para as crianças, para adultos não encaixa tanto. Não é tão mágico e transformador. É como se a vida adulta não fosse colorida por inteira, e sim em um tom menos saturado. E ter um brilhinho ali, como gostar de Pokémon, como manter a criança interior viva, parece esquisito. E claro, eu sei que Pokémon tem coisas mais maduras, que ainda que se mantenha na proposta de ser infantil, há momentos em que se tem aquele tom um tanto turvo. Mas são conteúdos que não chegam no mainstream. E aí, quando a gente fala sobre, mesmo que estejamos com isso em mente, pessoas que não consumiram tal apenas vão lembrar do Ash com seus eternos 10 anos e o Pikachu que o acompanha sem querer evoluir. E nisso, eu até entendo bem quem fala que Digimon é melhor que Pokémon, porque Digimon pode ter um universo todo bagunçado, mas trabalha a maturidade de uma forma incrível. A gente vê a evolução não só nos monstrinhos, mas nos personagens humanos. A gente os vê envelhecendo, tendo novas ambições e responsabilidades. Eu realmente choro assistindo Last Evolution Kizuna, porque eu realmente me identifico com o Tai. E aí eu penso, cara, você gosta de Pokémon, independente de ser uma franquia rasa, de ser uma franquia que, sendo bem honesto, só quer o seu dinheiro. Você se diverte com as descobertas, gosta de criar teorias, gosta de conversar com amigos que também se interessam. E aí começa a confusão, porque uma coisa é gostar de Pokémon com um certo distanciamento, como quem curte um filme antigo ou joga um jogo por nostalgia. Outra coisa é quando isso vira parte de quem você é. Aí, o buraco é muito mais embaixo. Porque não é só sobre consumir, é sobre se identificar. E junto a isso, entra um negócio que me persegue há anos. A tal da adultificação do mundo e o medo de ser visto como um. A gente não foi feito para viver fora da sociedade. A gente busca por aprovação social cotidianamente. E o papo de que pessoas inteligentes preferem se isolar do que estar em meio à estupidez não cola. Principalmente se o assunto que supostamente o faria inteligente é Pokémon. Durante muito tempo foi difícil eu falar, eu faço Pokémon para vender. O que pensariam de mim? O que pensariam sobre um cara que gosta e trabalha com conteúdo de público-alvo infantil? A gente cresce com pensamentos meio consolidados, reflexos de uma geração anterior à nossa que sempre dizia: para ser uma pessoa de sucesso, você tem que ser médico, advogado, engenheiro. Para isso, você tem que estudar e não ficar consumindo essas porcarias de desenho. E acredite, isso ferra a mente da pessoa. Junto a isso, tem uma coisa que talvez pese mais ainda: o lado financeiro. Porque, convenhamos, quando a grana tá curta, a cabeça vira um campo minado. E aí bate aquele pensamento desgraçado: pô, se eu tivesse focado em estudar mais, em trabalhar mais, ao invés de gastar tempo com Pokémon, será que eu já não estaria melhor de vida? Será que eu teria saído da casa dos meus pais? Será que eu não estaria ostentando uma viagem pro exterior que nem um influencer no Instagram? Claro, a gente sabe que o cérebro humano é vasto, que dá pra aprender várias coisas ao mesmo tempo, que ninguém vira um gênio só porque parou de ver desenho. Mas, ainda assim, a culpa vem, porque você sabe o nome de mais de 600 monstrinhos, sabe o número de alguns, conhece tipos, habilidades, lore, glitch, IV, EV, breeding. E aí vem aquela voz interna escrota dizendo: esse espaço aí no HD que você chama de cérebro podia estar sendo usado para outra coisa. Sei lá, finanças, inglês técnico, como abrir uma MEI. E eu sei que você não sabe o que é MEI, mas não, você sabe qual Pokémon é o 151. E aí, você quebra. Meio que nada parece fazer sentido direito em alguns momentos. Tudo que passa na cabeça é que você vai parecer um fracassado, um imaturo se mostrar esse seu lado, mesmo que não seja verdade. Daí é curioso.
Eu tava conversando com minha namorada sobre isso e ela puxou uma coisa que caiu como uma luva nesse assunto. O Leon e a Nilce do Coisa de Nerd. Acho que eles dispensam apresentações, mas eles são um casal de nerds que abordam diversos temas: tecnologia, ciência, política, economia e Pokémon. E eles são o que a gente considera como pessoas de sucesso. Gostar de coisas infantis não faz de você um adulto infantilizado. Um traço de personalidade não define quem você é. Gostar de Pokémon não é, por si só, um problema. Na verdade, é algo comum de muita gente na nossa geração. E até existe um valor em ter conhecimento profundo sobre uma franquia, em se apaixonar por um universo e acompanhar sua evolução ao longo dos anos. Mas é importante entender que isso deve ser apenas A gente tem um problema quando tudo na vida de uma pessoa gira exclusivamente em torno de Pokémon. Quando ela não consome nenhum conteúdo fora disso, quando não consegue sustentar uma conversa sem puxar o tema e vive imersa nessa bolha. Há um risco real de perder o senso de diversidade intelectual, de amadurecimento emocional e até de conexão com a realidade. Aí, nesse caso, sim, a gente tem um adulto infantilizado. E não só relacionado a Pokémon, vale deixar claro, mas em um geral. No fim das contas, gostar de Pokémon não é um problema. O problema é quando a gente deixa a vergonha tomar conta. Quando a gente se cala por medo de parecer idiota. Quando a gente esconde o que ama porque sente que isso vai fazer os outros nos enxergarem como menos. E essa merda pega no fundo. Porque a vergonha não vem sozinha. Ela vem acompanhada da culpa, da dúvida, do medo de ter feito tudo errado. Do tipo... Será que eu seria alguém melhor se tivesse deixado isso pra trás? Mas, talvez não exista alguém melhor. Talvez só exista você, do jeito que é. E tá tudo bem, contanto que você saiba dosar isso. Que isso seja só uma parte sua, e não o todo. Porque você é mais. Você é a pessoa que pensa, que sente, que se cobra, que reflete, que se joga, que cria, que vive. E que, porra, também gosta de Pokémon. Então, levanta a cabeça, respira e continua, porque você ainda tem muita jornada pela frente. E se isso ainda é um problema pra você, se aprofunda nas outras coisas que você gosta. A vida não é igual a The Sims. Você tem mais do que um traço de personalidade. Não esquece do like, se inscrever no canal e... Valeu!